nada me faltará. A provisão de Deus descrita no Salmo 23. Hoje, nós veremos a paz. A paz que é oferecida por Deus. Depois veremos a segurança e depois veremos a provisão. E como eu já disse, no último domingo do mês, o especial de ação de graças. Então, Salmo 23, abra sua Bíblia no Salmo 23. E ele começa com aquela frase que todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Aí eu lhe pergunto, você considera que Deus é o seu pastor? Você considera que Deus cuida de você ou você nem pensa nisso? Porque às vezes a gente acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme e nem para pensar nisso. Nós nos esquecemos do que somos. Nós nos esquecemos de que Deus, o nosso Senhor, é o nosso pastor e que Ele promete que nada nos faltará. Nós precisamos meditar nisso todo dia. E isso nos trará uma série de benefícios. E hoje veremos a paz. Mas, se a promessa de Deus é que Ele será o nosso pastor, nós temos que ser o quê de Deus? Ovelhas. Eu sei que para nós que moramos na cidade e que talvez nunca tenhamos visto uma ovelha na vida, porque como ovelha é um bichinho doméstico, nem no zoológico tem. Pai, me leva no zoológico? Levo, filho. Eu quero ver uma ovelha. Ih, filho. Sinto muito, não tem ovelha no zoológico. O zoológico é para animais selvagens. Pai, então vou ver a ovelha onde? Ah, na fazendinha. Então você tem que levar num sítio, fazendinha, para ver uma ovelha. A gente não conhece ovelha. Alguns nunca viram. Imagine então, como é que nós conseguiríamos entender o que Davi está querendo dizer, ou melhor ainda, o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós, por meio de Davi. Vocês sabem, o Salmo 23 é um salmo de Davi. Então, o que passava no coração de Davi quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? O que ele quis dizer com isso? Ele se colocou na situação de ovelha. Então, rapidamente, a gente tem que se lembrar o que são ovelhas, né? Não vou botar uma imagem de uma ovelha, não é necessário. Mas, percebam, uma ovelha é um bichinho extremamente vulnerável. Vocês sabiam que um ruído muito forte, um trovão, a ovelha pode simplesmente ter um ataque cardíaco e morrer por causa de um barulho muito forte? Eu não estou brincando, é real. Para vocês verem, é um bichinho frágil. A ovelha é praticamente cega. Ela não enxerga. Ela não consegue enxergar, ela é míope. Não consegue enxergar muito longe. Então, a ovelha, ela é praticamente cega, ela tem uma audição muito boa, boa até demais, tanto que ruídos muito fortes podem simplesmente matá-la, por incrível que pareça, e isso faz com que ela tenha uma tremenda dificuldade para encontrar água e comida. Uma ovelha não sobrevive sozinha. Ela é um dos bichinhos mais dependentes que existem na natureza. Se a ovelha, antes de ser domesticada, era assim, tão incapaz de se defender e de se virar sozinha, aí eu já não sei. Talvez as ovelhas selvagens fossem bichinhos mais espertos, mais autossuficientes, mas a domesticada não é. As que temos aí, não são. É mais ou menos comparando um lobo com um poodle. Ovelha selvagem é como um lobo, sabe se virar. Ovelha doméstica como um poodle. Se você não cuidar dele, meu amigo, já era. Eu tive poodle.
Aquele bichinho era bem independente também. Era até fofinho, parecia uma ovelha. Então, você se sente uma ovelha? Você se identifica como ovelha? Você para pensar em si mesmo e consegue se identificar a super ovelha? Não dá, ninguém consegue se imaginar como ovelha. Não é uma coisa assim que nos eleve. Mas o fato é que se queremos que Deus seja o nosso pastor, nós precisamos nos tornar como ovelhas. Ou como crianças que são tão dependentes quanto as ovelhas. E Jesus falou exatamente isso. Para que nós possamos entrar no reino de Deus, temos que ser como as crianças. E Jesus faz esses dois tipos de comparação, dizendo que nós precisamos nos colocar sob a dependência dele para que possamos ser cuidados, sustentados por ele. Então tudo começa por aí, o reconhecimento de quem nós somos, para que nós possamos ser cuidados por Deus. Queremos viver uma vida de provisão, de dependência de Deus? Então a gente tem que ser como ovelha. Por que Davi fez isso? Porque Davi, primeiro ele quando jovem, era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então ele conhecia com muita experiência como é que eram as ovelhas. E quando ele escreveu esse salmo, já ao final da vida, olhando para as experiências pelas quais ele passou na vida dele, ele se identificou como uma ovelha. O cara era o rei, o cara que fez e aconteceu, matou gente pra caramba, e chega no final da vida e diz: o Senhor é o meu pastor, eu sou como uma ovelha para ele. Então não é demérito nenhum se considerar como uma ovelha. Se Davi se colocou nessa posição, por que a gente não vai se colocar? E se não nos colocarmos na posição de ovelhas, se não nos colocarmos aos pés de Jesus, se não reconhecermos a nossa dependência a Deus, as promessas que se seguirão no Salmo não serão verdadeiras para nós. As promessas que veremos de paz, de segurança e de provisão, elas são condicionais, elas dependem da nossa atitude de nos colocarmos como ovelhas diante do Senhor. Então, se você está disposto a se colocar, a se posicionar, a se identificar como uma ovelha, esse bichinho dependente de Deus, o bichinho ovelha dependente do pastor, você dependente do pastor soberano, Deus, Jesus, o bom pastor, então isso é para você. Isso o quê? Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Repouso, descanso, refrigério, alívio, restauração. Você está cansado, você está sobrecarregado, e aí você vai a Cristo, não foi isso que Jesus falou? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não disse isso? É exatamente isso que o texto de Salmo está dizendo. Quando estivermos cansados, sobrecarregados, temos que ir ao pastor das ovelhas para que ele nos leve aos pastos verdejantes, nos leve para junto das águas e assim possamos repousar, possamos descansar, possamos ter a nossa alma revigorada. Só na presença do Senhor a gente vai conseguir isso. Se você se entregar aos cuidados do Senhor, você vai conseguir. Eu vou dar um exemplo para você. Agora não é como ovelha, porque eu não sou uma ovelha, mas eu já fui uma criança. Eu nunca fui uma ovelha, mas eu já fui uma criança. Quando eu era pequeno, devia ter uns 6 anos, nós nos mudamos, eu tinha 6 anos, nós nos mudamos para uma outra base, meu pai era da aeronáutica, então vivíamos e cresci em bases militares, até me mudar para o Rio de Janeiro. Então, vivíamos numa base em São Paulo, nos mudamos para uma base no interior de São Paulo, lá em Guaratinguetá.
lugar lindo, paradisíaco, né? Eu achava chatíssimo, porque criança sabe como é que é, né? Nunca valoriza as coisas. E tinha um clube, tanto um clube para os oficiais ou outro clube para as praças, sabe que nas Forças Armadas tem essa divisão, né? Então, no clube dos oficiais, tinham 2 piscinas. Uma pequenininha para as crianças e outra grande. Para mim, dos meus 6 anos de idade, esse grande, meu amigo, parecia enorme. Questão de referência, né? Enorme, aquela água azul escura. Eu tinha medo daquela piscina. Mas ela me atraía. Ao mesmo tempo, era um medo, um receio, mas era uma curiosidade. Eu queria saber se a água escura era diferente da água clarinha da piscina para criança. Mas eu não chegava junto. Um dia, estávamos lá, eu brincando na piscina pequenininha, saí da piscina pequenininha, passando perto da piscina grande, meu pai estava na piscina grande e me chamou. Leonardo, pula aqui. Aí eu, oba, é a hora que eu vou entrar na piscina grande. Aí eu cheguei, quando cheguei na borda, eu congelei, travei. E agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vem, meu filho, pula. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Travado. E meu pai, eu não me esqueço disso, a tonalidade do azul, tem coisas que ficam na memória da gente, não saem nunca mais. A tonalidade do azul da água, a forma como ele estava sorrindo para mim. Desculpe. Nessas horas eu sinto muita falta dele. E ele falou, confie em mim, eu vou te segurar. Eu não vou deixar você afundar. E aí eu me joguei. Foi a minha primeira experiência na piscina grande. Ali, meu pai, né, brincando comigo dentro da piscina. E, óbvio, chegou a hora de aprender a nadar. Me ensinaram a nadar naquela piscina. E foi muito bom. Mas eu tive que confiar no meu pai. Você confia em Deus? Você está disposto a pular na piscina grande da vida? Só assim, só quando você se jogar nos braços do Senhor, o seu Pai que está nos céus, você usufruirá das bênçãos que o Senhor tem para você. Se você travar na borda, ficar com medo de confiar naquilo que Deus está lhe prometendo, você perderá tantas oportunidades. Você pode confiar em Jesus e pular. Foi como Jesus disse lá em João, não precisa abrir a Bíblia, João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a vida dele por você. E é isso que nós iremos celebrar daqui a pouco. O sacrifício de Cristo por você, por mim, para que nós possamos confiar nele, porque não há manifestação maior de amor do que dar a vida por alguém. E ele fez isso. Ninguém tomou a vida dele, ele deu a vida dele por você. Então, creia no amor de Deus por você. Creia e pule. E ao pular, essa paz vai inundar o seu coração. O problema é que a vida não se compõe apenas dos momentos alegres, das piscinas da vida. Nós passamos por desafios e nós, às vezes, até queremos nos esconder. A vida fica tão difícil que a gente tenta se esconder.
E muita gente, por conta da pandemia, efetivamente acabou se escondendo dentro de casa. A casa virou o refúgio. Há pessoas que até hoje estão com dificuldade para sair de casa. Os índices de depressão explodiram. Explodiram, porque as pessoas perderam a confiança, inclusive em Deus. Vivem com medo. Não vivem em paz. Não é possível viver em paz com medo. Impossível. Quando Jesus morreu por nós, os seus discípulos ficaram com medo. As circunstâncias eram terríveis. O nosso Senhor foi morto. Tudo o que acreditávamos que iria acontecer não aconteceu. E agora, o que será de nós? E eles se esconderam dentro de casa, eles se trancaram dentro de casa. Mas Jesus entrou num quarto trancado. Ele surgiu no meio deles. E qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Paz. O único antídoto para o medo, para a insegurança, para a incerteza diante do futuro, é a paz de Deus. E mesmo que você esteja tentando se esconder de Deus, você que é discípulo do Senhor, Ele entrará no seu quarto trancado e lhe dirá paz. Você ouvirá? Para alguns é muito difícil ouvir isso. Muito difícil. Isso que eu acabei de lhes falar está em João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Davi, no Salmo 139, já que os salmos são ótima base para a gratidão, versículo 7 a 10, ele diz: para onde poderia eu escapar? Escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir? Fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que já se reconhece como um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, um filho de Deus adotado na família de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, mesmo se você estiver com medo, se escondendo atrás de portas fechadas, o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, entrará e lhe dirá paz. Davi experimentou isso. Davi também já tentou se esconder de Deus. Davi também já sentiu medo. E ele disse que não havia lugar para onde ele pudesse fugir da presença do Senhor. Creia nisso. Mas temos um terceiro aspecto. Vimos dois aspectos, cada aspecto num versículo. No versículo 1, o aspecto do cuidado de Deus, da onde vem esse cuidado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No versículo 2, nós vimos também que Ele nos conduz aos pastos verdejantes, às águas de descanso.
vai dar refrigério à nossa vida, paz que tanto precisamos, cuidado, paz. Mas o que mais tira a nossa paz, e aí então vamos para o versículo 3, é a insegurança em relação ao futuro. Vou decidir, eu tenho que decidir, invisto ou não invisto, vendo ou não vendo, compro ou não compro. E eu não estou falando de coisas pequenas, eu estou falando da vida, do fruto da vida de alguém. São decisões que afetam profundamente a nossa vida. Como eu devo decidir? O melhor árbitro é a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos oriente. E aí chega Davi e diz que uma vez que ele tenha reconhecido que Deus, que o Senhor é o seu pastor, e tenha sido conduzido pelo pastor aos pastos, às águas, ao descanso, então, com paz no coração, ele será guiado nas suas decisões. Davi reconheceu que ele foi guiado por Deus nas decisões que tomou. E olha que ele sofreu muito e fez muita besteira também. Como nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você tem sentido paz na hora de tomar uma decisão importante? Busque essa paz no Senhor. Permita que o Espírito Santo guie você nas suas decisões. Porque quando nos submetemos à vontade de Deus e nos tornamos como ovelhas para Ele, recebemos essa promessa divina, promessa de direção para as nossas vidas. É verdade que Jesus não está mais entre nós, Ele ressuscitou, Ele entrou dentro do quarto fechado, como acabamos de ver, disse paz, mas Ele já tinha avisado antes, no capítulo 16 de João, versículo 7, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Jesus não está mais aqui entre nós como homem para entrar na sua casa. Mas quem vai entrar na sua casa trancada, que pode ser dentro da sua própria cabeça, é ali dentro da sua cabeça ser uma casa trancada, quem vai entrar agora é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai entrar em você e que vai lhe conduzir segundo a vontade de Deus. Porque é Ele, o Espírito Santo, que vai mostrar para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso vai lhe tirar o fardo da decisão. Mas para isso você tem que reconhecer a sua dependência a Deus. No mesmo capítulo 16, agora no versículo 13, Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, este que ele enviaria quando fosse aos céus, ele os guiará a toda a verdade. O que eu preciso saber é o que é verdade, né? Estamos vivendo o mundo das mentiras. O mundo da pós-verdade. Vocês já ouviram isso? Pós-verdade. As pessoas não podem chegar, você está mentindo. Aí o que elas dizem? Você não está falando a verdade. Bom, você não está falando a verdade, o que ela está falando é uma mentira. Mas é feio dizer que o outro está mentindo. Por que isso? Porque, de repente, para ele é verdade, para você não. É a tal da flexibilização da verdade. Estamos vivendo um tempo de... É a verdade flex. Pode ser verdade para você, para mim não é. Peraí, ou é verdade ou não é verdade. Não existe verdade relativa. Verdade é verdade. E o que não é verdade é falsidade, é mentira. Mas no mundo hoje, tudo é cinza. Diversos tons de cinza.
E aí a gente não entende porque fica ansioso, fica perdido. Não entende. Mas é claro, se não temos uma referência clara a qual seguir, uma verdade a qual seguir, como nos sentiremos seguros nas nossas decisões? Precisamos do Espírito de Deus para nos guiar nas suas decisões, nas nossas decisões. E assim encontraremos paz. Paz na decisão, mesmo quando a gente decidir quebrar a cara. Porque Deus permite que a gente quebre a cara, mesmo na vontade boa, perfeita e agradável dele. Deus permite. Deus tem os seus motivos. Deus fez 39 portas baterem na minha cara. Eu podia ficar muito frustrado, aliás, fiquei muito frustrado com isso, 1 ano e meio procurando no espaço. E de repente a gente veio para cá. Então ele teve que me dizer 39 nãos até que eu ouvisse um sim. É frustrante? É, mas é a vontade de Deus. Ele nunca prometeu que a primeira porta que a gente bater vai ser a que vai se abrir. Tem que ser menos ansioso e se deixar conduzir pelo Espírito à verdade. Então, voltando a João 20, né, lemos João 20, 19, aí 20, 21 e 22. Novamente disse Jesus, quando ele foi, no domingo seguinte, ele foi lá e visitou os seus discípulos novamente. Foi 2 vezes. Foi a primeira vez, paz esteja com vocês. Tomé não estava lá, Tomé disse que não acreditava, e aí ele foi e voltou. E ele, quando ele voltou, ele disse, novamente, paz seja com vocês. Nós precisamos ouvir isso toda hora, assim como os discípulos dele precisavam. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Em janeiro, nós começaremos uma série de mensagens sobre o livro de Atos. É o recomeço. Foi um recomeço, porque quando eles viram Jesus morrer, para eles tudo tinha acabado. Morreu, acabou. Aí Jesus ressuscita e tudo começa de novo. O recomeço na vida deles, que levou ao surgimento da igreja. É o recomeço na nossa vida. Ano que vem é o ano do recomeço. Paz. Mas é necessário receber o sopro do Espírito. Jesus soprou o seu Espírito sobre eles. O Espírito deles desceu poderosamente sobre eles no Pentecostes. Muitos dizem que justamente é paralelo às coisas. O João tem uma forma de narrar os fatos, Lucas teve outra forma de narrar os fatos. Os fatos são os mesmos, apenas narrados de formas diferentes. Mas o fato, a verdade, que serve para nós de apoio, de referência, de sustentação nesses tempos de pós-verdade, é que Jesus te ama. E nós vemos a prova disso aqui na ceia, no sacrifício de Cristo. Então, quando você estiver no barquinho e a tempestade se bater em cima do teu barquinho, você achar que vai morrer, lembre-se, Jesus está contigo no barquinho, sob a forma do seu Espírito. Nós precisamos dessa atitude. O Espírito de Deus quer nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja engrandecido a partir da sua vida. E a verdade, para concluir, é que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, pois somos como ovelhas. Ovelhas de Jesus. Ele é o bom pastor. Ele deu sua vida por nós. Ele nos faz repousar e descansar. E Ele nos guia em todas as nossas decisões, para que nós tenhamos paz.